Vamos lá, minha gente. Agora nós vamos falar sobre mediana. Lembra? Mediana é o termo central de uma distribuição quando nós dispomos os termos em ordem crescente ou decrescente. Então, mediana vai ser aquele termo que divide a distribuição em 50% para menos, 50% para mais daquele ponto, beleza? Agora lembra do seguinte, que é onde a galera mais se engana, mais se atrapalha. Você só vai determinar esse termo mediana quando você coloca os dados em ordem crescente ou decrescente. Lembra que isso nós chamamos de ROL. Os termos em ordem crescente ou decrescente, sempre, beleza? Então, vê só, a gente vai levar em consideração duas situações. A primeira, quando nós temos um número ímpar de termos, ora, se eu tenho um número ímpar de termos, então nós já sabemos que existe um termo no meio, existe o termo central. Nesse caso, nós temos uma distribuição com 7 termos, e o termo do meio vai ser, como eu falei para vocês anteriormente, aquele que divide essa distribuição em 50% menos que a mediana, 50% mais que a mediana. Então, nesse caso aqui, nós temos que a mediana vale 6. Beleza? Então, a mediana, ela divide a distribuição em 50% dos termos menores que a mediana, 50% dos termos maiores que a mediana. Número par de termos. Aí aqui nós temos um pequeno probleminha. Se nós temos um número par de termos, nós não temos um elemento da distribuição no centro da distribuição. O que nós vamos fazer nessa situação? Lembre-se, você vai pegar os dois termos do meio, e vai calcular a média aritmética entre eles. Então, nesse caso aqui, nós temos 6 mais 7 dividido por 2, que é igual a 6,5. Então, nesse caso, a mediana é 6,5. Aí você pode me perguntar, Júnior, pode dar um número decimal? Pode. Júnior, pode dar um número que não pertence à distribuição? Pode. Esse daqui seria o termo que divide a distribuição em 50% dos dados menores que ele, 50% dos dados maiores que ele. Beleza? Obviamente teria que ser um número entre 6 e 7. Tranquilo? Beleza. Dessa forma, a gente pode concluir o seguinte. Olha só, eu posso dizer que a mediana, ela pode ser escrita de duas maneiras. Ela pode ser escrita como x de índice n mais 1 sobre 2. Esse n mais 1 sobre 2, como nós já discutimos, ele é um índice que representa o quê? A posição da mediana na distribuição dos dados. Ou seja, se liga, quantos termos nós temos aqui? Nós temos 7. Isso significa dizer que o n vale 7. Aí eu te pergunto, qual é a posição que a mediana ocupa na distribuição? Vem cá. X, 7 mais 1 sobre 2. Que é x, 7 mais 1 é 8 dividido por 2, x4. Ou seja, a mediana naquela distribuição de dados ocupa a 4ª posição. Tudo bem? Então você vai usar x, n mais 1 sobre 2, se n for ímpar. Se n for ímpar. E x, n sobre 2, mais x, n sobre 2 mais 1, dividido por 2, que foi essa média aritmética que a gente calculou aqui, se o n é par. Então essas são as duas formas, as duas maneiras de você escrever a mediana de um grupo de dados. Agora vem cá.
Na tabela, como é que eu posso encontrar a mediana? Porque na tabela nós temos os dados aqui, ó, as frequências definidas para cada um dos dados obtidos. Tranquilo? Eu não tenho os dados escritos um a um dessa maneira. O que é que eu vou fazer? Fácil demais. Olhe para cá. O que representa isso? Isso é o total de termos da distribuição. O que significa dizer que, se é ímpar, existe o termo do meio. Concorda? Que termo vai ser esse? Ora, a minha mediana vai ser o x 35 mais 1 sobre 2. Que posição ele ocupa? 35 mais 1 é 36, dividido por 2 é 18. Então, quando eu colocar todos esses termos, que são 35, lembre-se disso, são 35 termos, quando eu colocá-los em ordem crescente ou decrescente, a minha mediana vai estar na 18ª posição. Agora, como é que eu vou fazer isso, Júnior? Vou ter que escrever os 35? Claro que não. Vem cá. Você tem 8 pessoas com 15 anos de idade. O que é que significa isso? Que você tem, ó, do primeiro termo ao 8º termo é 15. Do primeiro ao 8º é 15. É como se você tivesse 15, 15, 15, 15, 15, 15. Quantas vezes? 8 vezes. Depois nós temos 17 pessoas com 16 anos de idade. Vê só. 8 mais 17 dá 35. O que significa? Do 9º termo ao 35º termo tem 16 anos. 25, desculpa. 25. Do 9º ao 25º. 8 mais 17, 25. Então, do 9º, do 1 ao 8º tem 15. O próximo é o 9º. Do 9º ao 25º tem 16. E o próximo? Do 26º, ora, 25 mais 6 dá 31. Do 26º ao 31º tem 17 anos. Do 32º, que seria o próximo, ó, sempre o seguinte, ao 35º, que é o último, tem 18 anos. Nós estamos procurando o termo que ocupa que posição? 18. Onde está o 18º? Nesse intervalo aqui, ó. Do 9º até o 25º tem 16 anos. O que significa dizer que a mediana é o 18º termo, que é 16. Se liga, gente, se liga. Nós temos, ó, nessa distribuição 15, 15, 15. Quantas vezes? 8. Depois nós temos 16, 16, 16. Quantas vezes? 17 vezes. Depois nós temos 17, 17, 17. Quantas vezes? 6. E por fim nós temos 18, 18, 18, 18. Então, aqui nessa distribuição, nós temos 35 termos. Onde? Aqui nós temos 8. Aqui nós temos 17 termos. Aqui nós temos 6 termos. E aqui nós temos 4 termos. Quando você coloca em ordem crescente, onde está o 18º? O 18º está aqui, ó, no meio desse monte de 16. Beleza, minha gente? Eu vou pegar um próximo vídeo agora para mostrar para vocês como é que você encontra a mediana de dados agrupados, seja em tabela de frequência ou em histograma. Beleza? Tem um métodozinho diferente para a gente encontrar essa mediana. Valeu? Vamos lá!